Plim Plim com o mago. Pega o código. Esse é o Plim Plim. Hoje, despertar com o mago. É dia de despertar. E despertar é pegar códigos. Hoje o código é como resolver problemas. Como que um mago resolve problemas. E tem que ser uma habilidade do mago. Por que, Giovanni? Porque o mago, ele tem energia, ele tem experiência e ele tem um método. Então eu vou falar para você hoje o que é a energia, o que é a experiência, o que é o método para resolver problemas. Mas é importante saber primeiro o que é um problema. O que é isso, Giovanni? Isso é um macaquinho. Depois eu vou contar para você a historinha do macaquinho. Fique aí até o final e você vai aprender a história do macaquinho. Por que é importante, numa aula de oratória, falar sobre problema? Por que falar sobre problemas numa aula de oratória, no despertar da oratória? Porque um mago, ele vai se tornar, em algum momento da vida dele, da trajetória profissional dele, ele vai se tornar um gerente, ele vai se tornar um diretor, ele vai se tornar um líder. Então, como ele vai se tornar um gerente, um diretor, um líder, ele vai precisar ajudar outras pessoas a resolver problemas. E ele vai precisar criar planos. Ele vai estar envolvido em projetos, ele vai estar envolvido em objetivos, ele vai estar envolvido em metas. Então eu preciso desmembrar para você como que eu resolvo problemas e preciso ajudar você a entender então o que é um objetivo, o que é uma meta, o que é uma diretriz, o que é uma direção e as atribuições do líder e as atribuições do gerente e as atribuições do diretor. Então, como resolver problemas é uma parte do kit da ferramenta do mago. Então, o mago ele tem um kit de ferramentas e a oratória é um kit de ferramentas. Cada situação exige do mago uma ferramenta, o uso de uma ferramenta. Mas o que é um problema? Você sabe o que é um problema? Essa é a primeira coisa. Muitas vezes, e eu vou contar uma história clássica aqui da resolução de problemas, que um gerente, ele tem uma visão errada de um problema. Eu sou um líder de muitos colaboradores. E eu, muitas vezes, o colaborador, ele vem até mim, muitos deles são gerentes, e ele vem com um problema, com uma percepção errada do que é o problema. E eu quero falar sobre o problema no conceito clássico da gestão, mas que vai ajudar você a entender sobre inúmeros outros problemas. Por exemplo, se você está endividado, qual é o problema? Se você está desempregado, qual é o problema? Se você está desanimado, qual é o problema? Então, qual a situação que você está hoje que você entende como um problema? E eu quero que você anote aí. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV e vai ficar gravado também no YouTube. Eu quero que você anote aí o primeiro conceito. O primeiro conceito do mago. Plim, plim. Pega esse código. O que é um problema? Um problema é um resultado indesejável de um processo. Plim, plim. Pega esse código do kit. Então, um problema é um resultado indesejado de um processo. Então eu vou dividir aqui agora em 3 partes. Resultado indesejado de um processo. Gostou? Ó, eu sempre quebro o assunto em 3 partes. E com isso eu consigo fazer categorias. Eu categorizo o assunto que eu vou tratar aqui com você. Então, ó, quebrei em 3 partes. O problema é um resultado indesejável de um processo. Então, a primeira coisa, você precisa saber o que é um resultado.
Resultado é uma meta não atingida. Então, resultado é uma meta que você não atingiu. Eu estou com resultado, ou o resultado é uma meta que você atingiu. Então, para mim entender se eu tenho resultado ou eu não tenho resultado, a primeira coisa que eu preciso ter é meta. Você tem meta. E o que é uma meta, Giovanni? Eu vou quebrar o tema hoje sobre problema dividido em várias partes. Então, a primeira parte é resultado. Então, o resultado é a meta que você atingiu ou a meta que você não atingiu. Então, você tem que ter meta. E o que é uma meta? Um ponto a ser atingido. É um goal. Se você tem uma meta, você tem que fazer goal. É um ponto a ser atingido. E a meta, ela é dividida. Vou quebrar agora o assunto de novo em 3 partes. Meta é um objetivo, um valor e um prazo. Isso é uma meta. Plim, plim. Meta é um objetivo, um valor e um prazo. Então, se eu tenho um processo, os meios. Então, se eu tenho um problema e o problema é o resultado indesejável de um processo, significa que quando alguém vem falar com você dizendo que ela tem um problema, ela tem uma meta que ela não alcançou. Uma meta que não foi alcançada. Então, uma meta, a primeira coisa importante é saber que o problema não está relacionado a pessoas. Quando uma pessoa chega na minha mesa, ela vem assim, Giovanni, eu tô com um problema. Eu tô com um problema com o fulano. Eu tô com um problema com o ciclano. Daí eu sempre dou uma regra para eles, eu dou uma dica para eles dizendo assim, ei, o problema não são as pessoas. Os problemas são os resultados dos processos que não deram certo. E as pessoas estão envolvidas com o problema, mas não são o problema. Então vamos lá. Resultados. É meta alcançada ou meta não alcançada. Meta é um ponto a ser atingido no futuro. Meta são objetivos, é um valor e é um prazo. Então, e o que é um processo? Já que eu estou dizendo que problemas são resultados indesejáveis de um processo. O que é o processo? São os meios que você usa para alcançar as metas. Então, se a pessoa está dizendo que está com um problema, ela está dizendo que tem alguma coisa errada com o processo, que não deixou alcançar o resultado que ela esperava. Então, vamos lá. Vou contar para você agora, antes de dar sequência, vou contar uma história clássica. Uma história clássica sobre o que é um problema. Tem uma história clássica que é contada sobre o que é problema, que é a história do caminhão. É o caso do caminhão. Então vamos lá, só para você entender. Durante uma reunião numa empresa, vou relatar aqui para você a história clássica dos caminhões. Durante uma reunião numa empresa de transportes, teve um diálogo entre o diretor e o gerente. Então, olha, 2 níveis de primeiro escalão de uma organização, um diretor e um gerente. Então significa que o diretor está acima e o gerente está abaixo, na hierarquia da estrutura da organização. Então veja, tem um diálogo sobre um caso típico de o que é um problema. E se você aprender esse caso, que é típico, você vai conseguir entender depois como resolver qualquer tipo de problema. Você pode resolver um problema na sua organização, mas pode resolver problema também na sua vida pessoal. Você sempre vai associar o caso do caminhão. O gerente. Então veja, imagina um gerente e um diretor conversando e é uma empresa de transportes. Eles têm caminhão e transportam cargas. O gerente diz assim para o diretor, diretor, nós estamos com um problema de falta de caminhão. O diretor, que sabe como resolver o problema, ele fica imaginando
Qual é o problema? Porque o cara está dizendo que ele está com um problema de falta de caminhão. E aí o diretor, que está atento, ele faz uma pergunta. A sua missão, o seu objetivo é ter muitos caminhões? Olha só, o gerente diz assim, ó, nós estamos com um problema de falta de caminhão. O problema é falta de caminhão. O que é o problema? Resultado indesejável de um processo. E ele está dizendo que o problema dele é falta de caminhão. E aí o diretor, sabendo que não é bem assim, diz assim, o seu objetivo, a sua missão na empresa é ter muitos caminhões? E o gerente diz assim, não. Qual é então o seu objetivo? O nosso objetivo é transportar cargas. O nosso objetivo é transportar cargas. Então, qual a sua meta? Diz o diretor. Olha só, o nosso objetivo é transportar cargas. Qual que é a sua meta? A nossa meta é transportar 120 mil toneladas por mês. Esta é a nossa demanda. Eu tenho uma meta, transportar 120 mil toneladas por mês. Quanto você está conseguindo transportar? O diretor faz pergunta. Quanto você está conseguindo transportar? Eu estou conseguindo transportar 100 mil toneladas por mês. Vamos parar aqui. O gerente tem uma meta que é transportar 120 mil toneladas por mês. E ele está conseguindo transportar 100 mil toneladas. Qual o problema do gerente? Você vai dizer para mim, Giovanni, está faltando caminhão. Porque ele tem 120 mil toneladas por mês. E ele está conseguindo transportar só 100 mil, precisa comprar caminhão. Essa é a primeira visão que o gerente tem. Essa é a primeira visão da percepção, da sensação que o gerente tem. Mas o diretor, ele não trabalha com sensação e com percepção. Um diretor trabalha com constatação, com fatos, com a realidade. Mas Giovanni, é claro, ele tem 100 mil que está conseguindo de resultado. E ele precisaria carregar 120 mil. Vamos ver a sequência agora, então, se você entendeu. O diretor faz uma nova pergunta, diz assim, então qual é o seu problema? O meu problema é a incapacidade de transporte da demanda da carga. O meu problema é a minha incapacidade de demanda de carga. Eu não estou conseguindo fazer isso. Ótimo, o diretor diz. Então vai lá e resolva o problema. Como assim, Giovanni? O cara precisa de caminhão, cara. Você precisa autorizar ele a comprar caminhão. Agora vamos ver aqui, quer ver? Então, o gerente reuniu-se com a sua equipe e começou a levantar informações para conhecer melhor o problema. Ele começa a fazer uma análise. Entrou a palavra análise. O que é análise? Análise é decomposição do todo em partes. Análise é você decompor o problema em partes. Então o gerente reuniu a equipe dele e começou a separar o problema em partes. Logo ele descobriu, olha o que ele descobriu, que os caminhões que ele tem paravam muito na oficina e na estrada. Então ele não consegue, um dos fatores, um dos motivos que ele não está conseguindo carregar os 120 mil toneladas é que os caminhões paravam muitas vezes em oficina na estrada. E eles descobriram que às vezes os caminhões formavam filas para atendimento nas oficinas e faltava peças.
Então eles passaram a verificar as causas de por que está faltando peça. E aí eles descobriram que não havia um plano de manutenção preventiva dos caminhões. Então os caminhões estavam... Travou. Então, eles descobriram que não havia um plano de manutenção preventiva dos caminhões. Com isso, os caminhões paravam, dava fila de manutenção. Não havia outra coisa, não havia um procedimento de socorro para o motorista. O caminhão estragava na estrada, não tinha socorro. Não tinha como enviar um mecânico. Demorava. E com isso o estoque parava. O transporte das cargas não acontecia. Então o gerente estabeleceu um plano de ações que contava com 3 medidas. Olha que interessante. Estabelecer uma programação de manutenção para evitar filas, redimensionar o estoque de peças para a manutenção da oficina dos caminhões, para evitar falta de peça, e estabelecer uma programação de socorro para o caminhão quando ele estragasse, para evitar que o caminhão ficasse parado na estrada. Após a implementação do plano, a meta de transportar 120 mil toneladas de carga por mês foi atingida. Com um detalhe: foi possível reduzir a frota em 15 caminhões. Peguei a varinha branca, plim, plim. Por que no Brasil nós temos muito pouca produtividade nas empresas, nas organizações? Por que nós temos tantos problemas nos setores públicos e privados? Porque as pessoas não sabem o que é realmente um problema. Outra informação importante: as pessoas não têm um plano de ação. Os gerentes não sabem resolver problemas. Os gerentes não sabem fazer um plano. Os gerentes não sabem o que é uma meta. Os gerentes não sabem definir metas. Os gerentes não sabem fazer planejamento. Então, o que é um problema? Um problema para um aprendiz é falta de caminhão. Um problema para um mago é saber definir metas, ter um plano de ação, ter um planejamento, saber o que é um processo. E quando ele sabe o que é um processo, o que é um plano, o que é uma meta, ele tem menos resultados indesejáveis de processo. Obviamente ele tem resultados. Plim, plim, pega esse código. Então, o que é um problema é resultados de pessoas que não têm metas e com isso as coisas dão errado. Vou dar um exemplo agora para você do macaquinho. Todo dia eu ensino a minha equipe sobre a teoria do macaquinho. O macaquinho é quando a pessoa vem, que nem o gerente veio aqui para o diretor da empresa e disse assim, ó, diretor, eu tenho um problema. Daí o diretor diz assim, qual o seu problema? Falta caminhão. Daí ele pega o macaquinho e dá para mim, diz assim, ó, tá faltando caminhão. E ele acha então que ele precisaria resolver todo mês 120 mil toneladas.
Como ele não está conseguindo resolver 120 mil toneladas por mês, ele só está conseguindo alcançar 100 mil, ele vem e traz para o diretor. Diretor, eu tenho um problema. Porque ele não quer assumir a responsabilidade dos 120 mil que é dele, e ele só está alcançando 100 mil. Então, como ele só está alcançando 100 mil toneladas, ele precisa entregar para alguém o problema, ele precisa dar para alguém o macaquinho. Ó, pega o macaquinho. Daí o gerente diz assim, qual o seu problema? Eu não estou conseguindo transportar 120 mil toneladas. E daí qual o seu problema? Falta caminhão. O seu problema é caminhão? O seu objetivo é caminhão, então? Você tem que ter bastante caminhão? Diz, não. O meu problema é que eu tenho 120 mil toneladas para transportar e eu só estou conseguindo transportar 100 mil. Então vai lá e resolve o problema. Pega o macaquinho seu aqui e vai lá resolver. Mas como? Vai descobrir. Por que você não está conseguindo alcançar os 120 mil e só está conseguindo alcançar os 100 mil? Sim, porque eu não tenho caminhão. Vai lá, sério. Então vai lá e pesquisa melhor. Vai lá e levanta melhor. Tá bom, vou reunir a minha equipe. Diz assim, por que nós não estamos conseguindo? Daí vem um e diz assim, gerente, é porque os caminhões estão ficando na estrada. Quantos caminhões nós temos? Temos 50. Nós temos 50 caminhões. E os 50 estão na estrada? Não! 20 estão parados. Como assim 20 parados? Bota esses 20 trabalhar. Não dá. Tem 10 que estão na oficina. Um tá com a caixa quebrada, o outro tá com as molas quebradas, o outro tá esperando vir uma peça lá que não sei de onde tá vindo e não tem peça. Como assim? Ele diz assim, sim, aqui na empresa não tem manutenção preventiva. Não tem socorro para os caminhões. Como assim? Não tem socorro, não tem manutenção preventiva, não tem uma estrutura certa para o motorista, o caminhão fica às vezes 60 dias sem lavar, não lava a cabine, o motorista anda com o caminhão sujo. Como assim? Aí ele vai lá e começa a observar todos os problemas que os motoristas têm. Ele faz uma reunião com todos os motoristas. Primeira coisa que ele faz, uma reunião com todos os motoristas. Aí ele vai ouvir os motoristas, o gerente. Aí ele escuta o gerente escuta os motoristas, daí os motoristas começam a dizer para eles os problemas que eles têm. Gerente, eu fiquei semana passada dormindo na estrada. Como assim? Sim, o caminhão estragou no meio da rodovia. E era 11 horas da noite. Eu só fui ter ajuda às 8 horas da manhã do outro dia. Fiquei na estrada, correndo risco. Como assim? Aí eles começaram a criar, então, a partir de todos os problemas que os motoristas dos caminhões disseram, dos mecânicos, tudo que foi dito, eles ouviram a equipe e começaram a ver que não tinha manutenção preventiva, que os caminhões demoravam muito na fila para arrumar. E aí eles começaram a criar um plano com medidas. E aí, com o plano, com as medidas, que são os meios, o método para atingir os objetivos, eles começaram a resolver os problemas. E o que é um método, Giovanni? É uma sequência de procedimentos necessários para se atingir uma meta. Plim, plim, pega esse código. Então eles começaram a ter método, eles começaram a ter processos, começaram a ter objetivos, prazo, valor, responsáveis, e as coisas começaram a andar. Quando ele implantou o método, fez um planejamento, começou a resolver as situações do dia a dia dos motoristas, com um plano de ações, sabe o que aconteceu? Puderam vender 15 caminhões. Plim, plim. Esse é o caso clássico do que é um problema. Então tá cheio de gerente querendo trazer macaquinho para diretor. Então, se você é um mago varinha branca, provavelmente
Para você, problema é falta de caminhão. Mas se você é um mago varinha preta, você entende os processos, os métodos, as metas, os meios para se chegar ao fim. E aí você consegue questionar e você não fica com o macaquinho do gerente. Vou dar um outro exemplo. Você está endividado? Não é porque você não tem dinheiro, porque se você não tem dinheiro, é a mesma ideia do caminhão. Está faltando o caminhão. Você vai ver que não. Você também não tem um método. Você também não tinha um plano. E você usou o recurso a mais do que deveria. E como você gastou o recurso a mais do que deveria, agora você está endividado. Então, a primeira coisa que você precisa para entender é que o seu problema não é a dívida. O seu problema é o meio. Como que você chegou nisso? Você não tem uma distribuição correta dos seus gastos, da sua despesa. Tá bom, você então agora está desempregado. Por que você está desempregado? Porque o problema é o governo. Quem está no poder. Não. Não. O problema é que provavelmente você, ao longo da sua jornada, você não estudou o que deveria ter estudado. Você não leu o que deveria ter lido. Você não fez o curso que deveria ter feito. Você não usou a sua capacidade que deveria. Você enterrou o seu talento. Você ganhou um talento, enterrou. Você deveria ter pego o talento que você pegou e ter usado ele. Porque daí você ganharia mais um, daí teria dobra. Quando você vê a parábola do talento, um ganhou um, outro ganhou dois, o outro ganhou 5. Quem ganhou 5 ganhou mais 5. Quem ganhou 2 ganhou mais 2. Quem ganhou um foi tirado um dele. Ei, cada um de nós recebe de acordo com a sua capacidade. Esse é muito importante. Cada um de nós recebe de acordo com a sua capacidade. O gerente não sabia resolver problema. Pode ser que você não saiba resolver problema, e é isso que eu estou querendo ajudar você. Eu preciso ajudar aprendiz a ir a mago. O aprendiz precisa aprender o que é um problema. Quando ele entende o que é o problema, ele começa a resolver problemas de um jeito diferente. Então vamos lá. Problema é resultado indesejável de um processo. Resultado é meta alcançada ou meta não alcançada. Meta é você ter um objetivo, um valor e um prazo. Qual objetivo? Transportar 120 mil toneladas mês. Qual objetivo? Transportar cargas. Qual valor? 120 mil toneladas. Quanto tempo? No mês. Isso é a primeira coisa que um gerente precisa saber. Eu transporto cargas. Qual valor? 120 mil. Qual o tempo? Por mês. Quanto você está alcançando? 100 mil por mês. Então, o meu problema é 20 mil plim, não é falta de caminhão. Quando eu entendo isso, eu consigo compreender, então, o que é um problema. O problema não são os caminhões. O problema é a diferença da carga que eu preciso transportar. Não traga para mim macaquinhos, porque eu sempre vou devolver. Eu não fico com macaquinhos na minha mesa. Todo dia, quando colaboradores vêm conversar comigo, tentando trazer um macaquinho, eu digo assim, não, o seu problema não é o macaquinho. O seu problema é que você não identificou ainda qual é ele. Vamos tentar descobrir qual é o seu problema. E aí nós conseguimos juntos, conversando, dissolvemos em partes, e aí nós começamos a definir então um plano e identificamos realmente o que é o problema. E a partir do problema identificado, os meios, as metas, eu consigo ajudar o colaborador a entender, a criar um método
que é uma sequência de procedimentos necessários para se atingir uma meta. Então ele precisa ter uma meta. Se ele não tiver uma meta, ele não tem os processos, que são os meios para alcançar, as diretrizes para alcançar. Então, qual que é a função do mago? É ser um diretor, é ser um líder. E quem é o diretor? Quem é o mago? O que dá a direção. Então, quando eu ajudo o aprendiz a ir a mago, eu estou ajudando ele a aprender a ter direção na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Qual é a sua direção? Quais são as suas metas? E eu ajudo, então, profissionais de todas as áreas a falar extremamente claro, persuasivo e com espiritualidade e alcançar 90% de aprovação na sua comunicação. Então eu ajudo gerentes, eu ajudo diretores e eu ajudo profissionais a irem à posição de gerente e diretor. Mas veja que um gerente, muitas vezes, ele não sabe resolver uma situação que é simples, mas que faz com que seja economizado 15 caminhões numa empresa que tem 50 caminhões. Ou eu poderia transformar os 15 caminhões numa demanda que hoje é 120 mil para 250 mil toneladas mês. Plim, plim. Então, quando um mago aprende as ferramentas certas, quando o mago aprende a usar as ferramentas certas, ele traz para a organização economia, reduzindo o caminhão, ou ele traz exponencialidade, ele faz a empresa crescer, prosperar, ele faz com que a empresa que carrega 120 mil toneladas mês passe a 200 mil, 300 mil, plim, plim. Então aprenda a ser um mago, aprenda conhecimento, aprenda ferramentas que ajudam você a elevar pessoas, ambientes e organizações. E é isso que é o meu propósito, ajudar profissionais de todas as áreas a irem de aprendiz a mago. E de aprendiz a mago precisa conhecimento, precisa energia, precisa experiência e precisa método, e é isso que eu trago para você. Meus mais de 30 anos como gestor, como líder, como usar a comunicação, como usar a comunicação assertiva, como usar a oratória para transformar vidas a partir desse conhecimento. Sendo líder, sendo um comunicador, sendo um gestor que usa ferramentas, mas usa conhecimento e sabedoria para tomar decisões. Plim, plim. Esse foi o despertar do mago hoje. Plim, plim. Esse foi o despertar do mago de hoje. Como resolver problemas. Como deixar de comprar caminhões e entender como funciona os meios para se carregar cargas. Qual é seu problema? Reflita aí e até a próxima aula de aprendiz a mago. Pega o código. Plim.